Shalom, shalom. 1º de agosto do ano de 2022. É o 4º dia do mês Ave do ano 5782. À tarde com a Torá. Estamos aqui com a nossa Parashá semanal. E, portanto, vamos levando aí diante, de fato, a Parashá da semana com seus ensinamentos. E assim, nós vamos trazendo aí a conclusão do nosso ciclo dos estudos de Torá do ano 5782. Estamos no 5º livro, o último livro dos 5 livros da Torá, e nós estamos na nossa primeira porção do livro de Devarim, que é o livro conhecido como Deuteronômio, Mas a tradução correta de Devarim é palavras, ou como diz o primeiro versículo, da nossa Parashá da semana, no capítulo 1º de Devarim, estas palavras, ou estas são as palavras realmente de Moshe para o povo judeu, ok? Então, nós estamos com 329 dias transcorridos do nosso calendário 5782. Estamos hoje no 2º dia da semana, a chamada segunda-feira, e é o 2º dia para o Shabat. E esta é a nossa última semana das 3 semanas de luto, pelas catástrofes que se abateram sobre a história do povo judeu até a presente data. E no fim de semana nós teremos aí a data Tisha B'Av, o 9º dia de Av, quando aconteceu a destruição dos 2 templos, ok? E dentro desse aspecto, nós temos aí a visão dos nossos mestres através da visão profética que Mashiach nasce no mês Av, no dia 9, porque Mashiach, ele é de fato o antídoto, contra toda a tristeza, contra toda e qualquer desgraça, tragédia, coisas negativas e por aí afora vai. Por isso, o nosso anseio, pela revelação de Mashiach, ela precisa ser algo vivido, no sentido de que Mashiach se revele em nossos dias, e que seja para o nosso tempo, e que seja para agora, mas agora mesmo. Amém, amém. Então os nossos mestres falam que a nossa esperança para a revelação de Mashiach é algo que precisa ser vivido como nesse exato momento, como Mashiach se revelando agora, nesse exato momento. De fato, a viva esperança nesse sentido. Então, por isso, a busca, o anseio, o desejo da revelação de Mashiach, ela precisa estar nessa conexão com cada um de nós, sem sombra de dúvidas, no nosso momento, no nosso segundo de vida que ele nos concede, ok? Baruch Hashem por isso. Então, como o primeiro dia da semana, nós estamos iniciando aí o capítulo 1º do 5º livro. Então, com o encerramento do 4º livro, nós completamos 4.866 versículos estudados. E agora, temos o 5º livro. No 5º livro nós temos 11 porções para estudar durante essa reta final do nosso ciclo de estudos de Torá. E esta semana que nós estamos na 44ª porção da Parashá, exatamente traz o nome do próprio livro, Devarim, palavras. Então esta semana nós estaremos no capítulo 1 até o capítulo 3, verso 22, com 105 versículos que teremos pela frente para fazermos as nossas reflexões durante esse período, durante esta semana aqui, ok?
Hoje é o primeiro dia de agosto e então vai o nosso shalom aí para a Helena Torres da Costa, lá de Brasília, o Michel Gurgel de Manaus, Amazonas, a Maria Isabel Gouveia, né, que já está aí conectada também, né, de Lucélia, interior de São Paulo. Corrigindo aqui, viu, Maria Isabel? O Ronaldo Pereira, a Edith Monteiro, a Ed, lá de Manaus, Amazonas. O Moacir Voloche, do Rio de Janeiro. A Miriam Barros, lá de Brasília. O Gilberto Augusto e família de Lençóis Paulista, que é a nossa região. A Maria do Carmo Lourenço Avelino, da cidade Novo Gama, em Goiás. O Marcos dos Santos Lima, Manaus, Amazonas. A Cláudia Alice Camargo Ribas, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Também de Porto Alegre, a Cecília Leia Caraver. A Eliane Hermógenes, de Governador Valadares, Minas Gerais. A Ariana Arriguete, de Jerusalém, lá, e também, né, ela é de Trento, Itália, né? Não sei se qual lugar que ela está morando atualmente, se é em Jerusalém ou se é lá em Trento, na Itália, ok? Kleber Marques, Fortaleza, Ceará. O Carlos Martins Araújo e a esposa Tânia. Israel Arcanjo, de Poções, Bahia. O Gilson Oliveira Barreto, de Itumbiara, Goiás. Dailson Moura, Belém, Pará, né? Edmundo Silva Limeira, interior de São Paulo. Francinilda Araújo, Carlos Barros, Guarapuava, Paraná. O José Alves Damasceno, Montes Claros, Minas Gerais. Flávio Vieira Ribeiro, de Iguape, São Paulo. A Maria Regina Cury Scaff, São Paulo, capital. A ela e toda a família, shalom. Quelerandro Rodrigues, São Paulo, capital. Fernando Moreira, Manaus, Amazonas. O nosso querido Valmir Sarmento, né, emissário lá em Brasília. A Simone Cremonese Ferreira, né, aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e também uma das administradoras do grupo no Facebook, Bat Noar e Ben Noar, né? Giovanita Ferrari, aqui de Bauru, a nossa mais nova integrante, né? A família Benem Noar, aqui em Bauru, né? Ali junto ao Jardim Silvestre 2, né, ali com o Emerson Felipe da Silva, né, o emissário local do Jardim Silvestre 2, né, que está ali com mais uma nova integrante, né, para a glória de Hashem, a Giovanita Ferrari. O Orlando Leite, né, também emissário ali em Pinhais, Paraná. Fernando Jaloreto e a esposa Cláudia Canalha, aqui de Pirajuí. A Marli da Silva, folheador, de Monte Alto, interior de São Paulo. Ada Calda, São Paulo, capital. E hoje, né, nós temos aí o nosso Niver, né, os nossos aniversariantes. Então nós temos aí como aniversariante hoje, né, a estimada Vânia Regina Branco, né, no meio Benem Noar, né, Vânia Branco, né, no seu novo perfil, Vânia Regina, né? Então, a estimada Vânia, que é emissária ali em Ipatinga, Minas Gerais, e que já há longa data vem fazendo um excelente trabalho dentro do movimento Benem Noar e junto com as Bat Noar, né, do Brasil. Então, a Vânia Regina, né, está fazendo Niver no dia de hoje. Então, Mazal Tov, com todas as boas sortes de bênçãos, né, de Hashem sobre a sua vida e os propósitos da sua vida. Baruch Hashem. A Maria Cristina Bertoni, São Paulo, capital, né, a ela, toda a família, Mazal Tov. O Anderson Braga, daqui de Pirajuí,
bem como também o Fabiano Librandi, também aqui de Pirajuí. Então, né, aos dois, né, e os seus familiares, Mazal Tov, com todas as boas sortes de bênçãos da parte do Altíssimo, ok? E também, em especial, nós queremos mandar um Mazal Tov no dia de hoje, para quem? Para Bauru. Bauru hoje, 1º de agosto, completa 126 anos, né? Então, a Bauru, as autoridades constituídas de Bauru, né? A todos os munícipes bauruenses. Então vai aqui também o nosso Mazal Tov, que as boas bênçãos, as boas sortes, né, do nosso Hashem, seja sobre Bauru, aos seus munícipes, as autoridades constituídas, que tenham, acima de tudo, temor a Deus, amor a Deus e amor ao próximo, para poder realmente administrar segundo o propósito divino, segundo o propósito de Hashem, e que cada munícipe de Bauru realmente sejam agraciados pelas bênçãos do Eterno, para que também cada munícipe tenha temor e amor a Deus, para que haja realmente unidade, no sentido de que realmente os bons olhos de Hashem, do soberano dos mundos, esteja voltado para a nossa Bauru e nossa região, para dar realmente boas sortes de bênçãos, né? Que realmente haja paz, haja unidade, harmonia, haja prosperidade para o nosso município Bauru e região, para que de fato os munícipes tenham mais tranquilidade para poder realmente temer e amar a Deus, né? Então as autoridades constituídas, né, a prefeita, a sua equipe, aos juízes, aos promotores, aos empresários, né, aos patrões, né, pessoas de destaque da cidade que estão, entre aspas, por cabeça, né, no município, que realmente sejam visitados com Mazal Tov, né? Muitas felicidades, com temor e amor a Deus, para poder fazer uma administração nesses campos todos, né? Dentro desse aspecto, com temor e amor a Deus, para o bem do próximo e não para o seu próprio bem, ok? E nós temos na nossa aliada de hoje sobre a questão de juízes, né, onde realmente Deus orienta Moshe a trazer juízes sobre o povo. Então, na realidade, né, os juízes e demais posições como administradores, cabeças sobre o povo, né, governar sobre o povo em vários aspectos, né, realmente é para servir o povo e não ser servido, ok? Então, que haja realmente esse espírito de temor e amor a Deus. Então, aos nossos aniversariantes, né? A Vânia Regina, a Maria Cristina Bertoni, o Anderson Braga, o Fabiano Librandi, os seus queridos, né? Mazal Tov, muitas felicidades, vida longa, com muita proteção, saúde, né? E que os dias de cada um sejam realmente em servir a Deus, que é a essência do ser humano. E dentro do nível, né, Bauru, né, nível administrativo em seus aspectos diversos, né, que aqueles que estão temporariamente em posição de liderança, que possam realmente voltar os seus olhos para cima, para o alto, né, e realmente requerer a Hashem, ao Todo-Poderoso, sabedoria, temor aos céus e também coragem para decidir aquilo que é bom, reto, justo, em benefício da população. Baruch Hashem, é isso daí. Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo, está por aí. Também nós temos aí a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. A Luciana Rodrigues, lá de Marília, né, aqui próximo a Marília. Temos aí também a Genesi, é isso, né?
a Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro, a Vânia Ivonete Maria da Silva, de Recife, Pernambuco, né? O nosso querido Emerson Felipe da Silva, o nosso emissário no Jardim Silvestre 2, Bauru, né? E também o vice-líder aqui na nossa região, né? Então, Baruch Hashem. A Maria Isabel Gouveia, já anunciamos aí também, ok? Baruch Hashem. A nossa segunda leitura, a nossa segunda aliá para o dia de hoje, dentro da nossa paraxá semanal, a Devarim, nós temos aí o capítulo 1, versos 12 até o verso 21, e nós temos aqui, entre outras coisas, para estarmos fazendo a nossa reflexão durante a semana, né? Como já dito outrora, né? Temos muito que aprender, porém, nós não vamos aprender tudo de uma vez, ok? Mas aquilo, na medida do possível, vamos aprendendo aí, né? Então, quando nós temos na nossa paraxá semanal, onde nós temos aí sobre a questão Devarim, palavras, quando realmente nós iniciamos a nossa paraxá da semana, nós tivemos aí diante dos nossos olhos, né, o versículo 1 do capítulo 1 que diz, né, e estas são as palavras, né, que Moshe falou ao povo judeu. Dentro desse aspecto aqui, uma das coisas que nos chama a atenção, que os nossos mestres trazem para nós, é que essa palavra de Moshe, ela, né, está trazendo para nós assim, ó, veja estas coisas, veja como são novas, então observe isso, então estas são as palavras, então estas são as novidades, né? Então é necessário que você esteja aqui compreendendo esta realidade que está diante dos vossos olhos. Então, o tema central do nosso livro de Devarim é Teshuvá. E a Teshuvá, ela precisa primeiramente de Torrechá, que nós vimos aí que é exatamente o quê? Admoestação, correção, repreensão. Não numa forma negativa de levar a pessoa para o abismo, muito pelo contrário, é fazê-la sair do abismo e elevar-se, né, à presença divina. Então, a Teshuvá, que é o tema central para nós aqui, ela precisa primeiro vir com puxão de orelha. Porque senão, como que a pessoa vai falar, né? Mas peraí, eu vou fazer Teshuvá por quê? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada de errado. Por que eu preciso de Teshuvá? Por que eu preciso de um retorno a Deus para um verdadeiro, real e genuíno arrependimento? Eu não fiz nada. É que nem aquela questão, quando nós chegamos no fim do dia, antes de dormirmos, né, nós temos as preces da noite, temos o Shema, né? É aquele momento em que nós fazemos com as preces da noite a nossa autorreflexão. Como foi o nosso dia? O que nós fizemos? Não exatamente o foco, mas o foco é o que nós deixamos de fazer. O que nós não fizemos e que poderíamos ter feito. O que nós fizemos e que não foi do agrado de Hashem. É a autorreflexão. Então a Teshuvá, como tema central de Devarim, e que começa exatamente, estas são as palavras de Moshe. Olhe para isto. Olhe para o seu dia. Reflita sobre o seu dia. O que é bom permanece, o que é mal atrapalha, para que as coisas melhorem. Por isso, o foco precisa ser exatamente nessa autorreflexão sobre a questão, o que eu deixei de fazer, o que eu não fiz que era para ser feito. Por que eu não obedeci às mitzvot de Hashem, os mandamentos de Hashem, que estavam ao meu alcance no dia de hoje? Então essa reflexão é para nos levar o quê?
não para o abismo, muito pelo contrário, é para nos levar mais próximos de Deus e mais numa techuvá verdadeira, real. E não fazer aquela prece, né? Sabe qual que é a prece dos hipócritas? Você conhece a prece dos hipócritas? Se você não conhece, nós vamos dar apenas um exemplo aqui e você tira as suas conclusões, ok? A prece do hipócrita é aquela uma que chega à noite para fazer a sua reflexão. Ele chega diante de Deus e fala assim: Deus, analisando aqui o meu dia de hoje, eu vi que não fiz nada de errado. Então eu não tenho o que pedir perdão. Eu não fiz nada de errado. Mas, se porventura eu fiz alguma coisa errada, eu te peço perdão. É a prece do hipócrita. É aquela prece que ela é tão pesada que ela não sobe, ela não passa do teto. Deus não ouve. Porque tem muita hipocrisia nela. Não está conectada com a techuvá verdadeira. Entendeu? Então esse é um pequeno exemplo sobre a prece do hipócrita. Então nós não podemos ter prece do hipócrita no fim do dia. Temos que ser realistas. Ok? Então analise mais profundamente e você vai ver que realmente a realidade que está diante dos nossos olhos é para que nós realmente sejamos autênticos e verdadeiros juntamente com o nosso Deus. É fácil enganar os outros. Deus não tem como enganar. E tolo é aquele que acha que pode enganar Deus com as suas palavrinhas, né? Aquela palavrinha suave, né? Como se realmente é um santo, né? Aquela palavrinha suave, né? Eu não fiz nada de errado, aquela aparência, né? de santidade do pau oco, né? Como dizem os antigos, né? E não tem fundo de verdade nenhuma. Aquela carinha de piedade, etc. e tal. Então não esqueça, a prece dos hipócritas, ela não passa do teto e Deus não ouve, ok? Então, seguindo de fato aquilo que o nosso Alter Rebbe, ele declarou publicamente, que nós temos que viver com o tempo, por meio de seu irmão Maharir, né? Os Hassidim de então descobriram que o Rebbe queria dizer que devemos viver com a paraxá da semana e a paraxá particular do dia. A pessoa não deve apenas estudar a paraxá semanal, mas ela precisa viver com a paraxá semanal e as suas leituras diárias, como está escrito em Hayom Yom, no dia 2 de Reshivan, em que os nossos sábios trouxeram esse sentido, esse significado para cada um de nós. Ai, caiu um lenço aqui. Com referência à paraxá da semana, ok? Então as leituras diárias é nesse sentido. Por isso, né, a palavra de Moshe é essa: olhe para isto, né? E realmente se depare com algo novo. E esse deparar-se com algo novo é de fato o seguinte: nós precisamos estar dentro da nossa aliá, a nossa leitura do dia, como algo novo. Ou seja, dentro de uma visão profunda e elevada, espiritualmente falando, é como se você estivesse diante de Moshe e Moshe estivesse dizendo a você estas palavras. Algo novo. Então, receba realmente, cada estudo diário, receba como uma palavra nova. E toda aquilo que está conectado com o novo, chama-nos a atenção, nós mantemos o foco, nós colocamos todo o nosso ser em foco com aquilo que é novo.
É isso que os nossos sábios trazem para nós diante dessa realidade de Devarim. E estas são as palavras de Moshe. Você está diante de algo novo. Isso significa que nós precisamos realmente estarmos aí em foco, conectados com esta realidade que está diante de nós, ok? Então, Rashi enfatiza para nós que, confiado em Deus, ninguém teria contestado os direitos do povo judeu à terra de Israel. Nesse sentido aqui, o ensinamento de Rashi, o comentário de Rashi sobre essa questão que Deus fala, eu coloquei a terra prometida em suas mãos. Então, quando nós temos essa passagem que nos fala o capítulo 1 e o verso de número 8 de Devarim, Deuteronômio, então está nos mostrando uma realidade. Deus deu nas mãos do povo judeu a terra prometida, a terra de Canaã. E mesmo nos dias atuais, os nossos sábios falam que se o povo judeu confiar em Deus verdadeiramente, que a terra de Israel pertence de forma inequívoca, inquestionável a ele, o povo judeu, e dessa forma declarar abertamente, claramente, que a terra de Israel é possessão dele, o povo judeu. Então, diz os nossos sábios, ninguém contestará a questão em si. Vocês não precisarão nem mesmo de ir à guerra, porque as nações não irão questionar a possessão da terra prometida. Então, por aí vocês vejam como que também o povo judeu está precisando desse refinamento da redenção final com Mashiach. Porque, vejam bem, na atual configuração, nós temos aí alguns primeiros ministros de Israel que declararam abertamente: a terra de Israel é do povo judeu. O mundo inteiro quase que cai na cabeça do primeiro-ministro. As nações quase se reúnem para fazer guerra contra o primeiro-ministro e o Estado de Israel. Mas não pegaram em armas, beleza, mas eles reuniram aquele órgão lá, que chamam lá órgão das nações que se unem, certo? Mas fizeram moções, vivem fazendo moções contra Israel e contra o povo judeu. Mas contra os terroristas não fazem, contra aqueles países que não respeitam o mínimo do mínimo do mínimo dos chamados direitos humanos. Eles não fazem isso. Mas é só o primeiro-ministro de Israel falar que a terra de Israel pertence ao povo judeu. Aí pronto, né? O órgão, né, que se une lá, as nações lá, vem abaixo, né? Parece que o teto cai na cabeça deles, ficam todos alvoroçados. Então, nesse sentido aqui, uma coisa é certa: a terra de Israel, não nessa configuração que ela está abaixo dos limites das suas fronteiras que estão biblicamente estabelecidas por Deus. E nos dias de Mashiach serão restauradas as suas reais fronteiras, ok? Então, inquestionavelmente, a terra de Israel é do povo judeu. Quer goste ou não goste, e pode ficar com os seus patati patatá daqui e dali, que não vira nada, né? As nações, vai chegar o dia em que todas elas falam numa só língua. A terra de Israel é do povo judeu. Aí, beleza, vai ser esse dia, não é verdade? Os dias da redenção final com Mashiach. A nossa segunda aliá, que está no capítulo 1, versos 12 a 21,
é uma continuidade do fato em que Moshe, ele realmente, né, no bom sentido, né, ele não reclamou com Deus, mas ele peticionou junto a Deus que realmente a responsabilidade de todo o povo judeu, ele estar sozinho com toda essa responsabilidade, realmente era um peso muito, muito forte, né? Então Deus, né, ele falou realmente para que ele pudesse reunir realmente pessoas, né, que viessem a se tornar juízes, né, sobre o povo, né? E dessa forma, então, Deus orienta Moshe a realmente levantar pessoas inteligentes para serem juízes, né, sobre o povo judeu. E então, dessa forma, como nesses dias Moshe, ele já não tinha mais o apoio de Arão, o seu irmão, e também não tinha mais a Miriam, que eram os 3 líderes, né, do povo judeu na saída do Egito, pois Arão e Miriam já tinham falecido, e Moshe estava com os dias contados, né? O livro de Devarim, para você ter uma localização de tempo, o livro de Devarim são os últimos 36 dias de vida de Moshe. Ok? Então aqui você tem no livro de Devarim os últimos 36 dias da vida de Moshe. Ok? Então aqui nós temos no versículo 15, onde realmente Deus fala, né? Para ele escolher homens inteligentes, etc. e tal. Então aqui no versículo 15, Moshe responde a Deus dizendo: eu escolhi e persuadi homens sábios e bem conhecidos dentre os líderes de suas tribos, e eu os fiz líderes sobre vocês, líderes de milhares, líderes de centenas, líderes de 50, líderes de 10 e oficiais de polícia sobre as suas tribos, né? Então aqui nós temos a resposta de Moshe com referência a levantar líderes, homens inteligentes, né? Nos quais realmente Deus falou para ele. Então, quando nós temos aí a palavra divina que nos fala no versículo 13, né? Assim preparem homens justos, sábios e inteligentes para vocês, conhecidos entre suas tribos, e os apontarei como seus líderes. Então aqui a orientação divina para Moshe era que ele separasse homens justos, sábios e inteligentes, conhecido entre suas tribos, e eles seriam apontados assim, desta forma. Quando vem o versículo 15, nós temos a resposta de Moshe. Então Moshe diz que ele separou, né, de fato, homens sábios e homens justos, porque aqui quando fala homens sábios e bem conhecidos dentre os líderes, são os homens justos, que gozam de um bom exemplo no meio da comunidade. Então, das 3 qualidades que Deus orientou Moshe, ele apenas localizou homens com 2 qualidades, mas com a qualidade inteligente, né, não foi localizado. Então a pergunta é, por que Moshe ele não escolheu nenhum homem inteligente? Rashi, curto e grosso, no modo de dizer, que todo mundo entende essa expressão, Rashi simplesmente disse assim: porque Moshe não encontrou nenhum homem inteligente. Ponto. Vai discutir o quê? E aí também, dentro desse mesmo aspecto, o que Rashi fala para nós: qual é a diferença do sábio e do inteligente? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então Rashi diz assim: um homem sábio é como? É uma comparação. E nós vamos entender a comparação, vamos entender o porquê disto, ok? Então, a Aparecida Fátima, né, está conectada aí também,
faz parte da comunidade lá, Beninoa Jardim Silvestre 2, né? Shalom, Fátima. Então, Rashi diz assim, um homem sábio é como um rico cambista de dinheiro. Quando as pessoas lhe trazem moedas para serem examinadas, ele as examina. Quando as pessoas não lhe trazem nada, ele fica sentado e não faz nada. Então, este é um homem sábio. Chegam para ele com as moedas. Ele é um cambista. Então, ele pega aquelas moedas, né? E ele vai trabalhar com aquelas moedas que lhe trouxeram. Se não traz nada para ele, ele fica estático, parado. Como diz outro, não fede e não cheira. O homem inteligente, vamos ver o que Rashi diz. O homem inteligente, no entanto, é como um empreendedor cambista de dinheiro. Quando lhe trazem moedas para serem examinadas, ele as examina. Mas quando não lhe trazem nenhuma, ele sai e faz negócio com seu próprio dinheiro. Essa é a diferença do sábio e do inteligente. O sábio não lhe trazem nada, fica estático. O inteligente, não trazem nada para ele, ele se levanta e ele vai trabalhar com aquilo que ele tem. E ele vai então empreender o que ele tem e vai angariar mais lucros em cima daquilo que ele tem. Ele vai trabalhar em cima do que ele possui. Ok? Então nós vemos aí, tanto o sábio como o inteligente, quando lhe trazem alguma coisa, né? As moedas, no caso, exemplo específico, então os dois trabalham. Então quer dizer, se trazem as moedas, é fácil trabalhar, tanto o sábio como o inteligente. Mas quando não trazem nada, aí há uma diferença entre o sábio e o inteligente. O sábio fica parado, ele fica estático. O inteligente, ele se levanta, vai a campo e ele vai trabalhar com aquilo que ele tem e ele vai angariar mais lucros em cima daquilo que ele tem. Qual é o ensinamento para nós, tanto no aspecto do mundo físico como do mundo espiritual? Dentro do mundo físico, é bem claro. O que você tem, você precisa trabalhar para poder multiplicar. Não espere cair do céu de mão beijada, que não vai cair. Essa é a questão daquele que não traz nada para o sábio, ele fica parado, estático. O inteligente não, ele se levanta e vai trabalhar. Ele vai angariar, ele vai fazer multiplicar o que ele possui. Então, dentro do aspecto físico, dentro do aspecto do nosso mundo secular, o que está sendo dito aí é que nós precisamos não ficar parados, não podemos ficar estáticos. Bênção nenhuma vai cair do céu se você não trabalhar. Dê-nos um exemplo bíblico de alguém que estava vadiando e que Deus o chamou para a sua seara, para trabalhar. Entendeu? Deus, ele sempre procura aquele que está trabalhando. Ele pode até estar trabalhando errado. Ele pode até estar trabalhando não de uma forma digna, mas está trabalhando. Então Deus o chama e mostra para ele o caminho. E aí vai depender da techuvá dele, para ele poder seguir esse caminho. Entendeu? Dentro do aspecto espiritual que rege o mundo secular, então o que nós temos aí dentro desse sentido? Qual é, entre aspas, o nosso dinheiro? Qual é, entre aspas, o nosso empreendimento dentro do aspecto espiritual? Os atributos que Deus concedeu a você. As suas aptidões, os seus dons que Deus concedeu a você.
Ninguém é vazio. O que acontece é a questão do livre-arbítrio, onde a pessoa diz, eu não vou servir a Deus, eu não vou trabalhar para Deus, ponto. Ele fez a opção dele. Mas ele não é vazio, ele não é oco, ele não é uma pessoa oca, vazia. Deus concedeu a todo ser humano aptidões, atributos, para se desenvolver, para produzir, tanto no aspecto espiritual como no aspecto do mundo físico. Então, infrutífero é quem decide ser infrutífero, mas não pode jogar a culpa em Deus. Deus não me deu oportunidade. Deus não me deu nenhuma aptidão. Deus não me deu nenhum dom. Ninguém pode acusar Deus disto ou destas coisas. É a pessoa que decide se vai levantar e vai trabalhar para multiplicar os seus atributos, os seus dons, as suas aptidões. Então ele trabalhando realmente dentro desse aspecto espiritual, servindo a Deus, ele vai automaticamente ser conduzido por Hashem, pelo Eterno. No mundo natural, no mundo secular, no mundo físico, a ser produtivo também no que ele se propor a fazer. Aonde as suas mãos forem colocadas para trabalhar, ele vai abençoar para que venha a haver produtividade, progresso, prosperidade, seja no campo espiritual, seja no campo secular. É confiança em Deus e nos colocarmos em marcha para fazer a vontade divina. Então, dentro desse aspecto aí, veja bem que Moshe diz assim, né? Ele, de 3 atributos, ele apenas achou 2, faltou inteligente. Então a pergunta que foi feita, né? Irashi responde, por que Moshe não escolheu nenhum homem inteligente? Irashi responde de forma bem simples, né? Na própria decisão de Moshe, Moshe está dizendo de uma forma bem clara, né? Não encontrei nenhum homem inteligente. Então a pergunta é, onde estão os homens, as pessoas inteligentes, dentro desse aspecto aqui da Torá? Você é sábio ou inteligente? Cuidado com a resposta. Entendeu? Vamos refletir sobre isso e vamos realmente tomarmos posições, procurando cada dia mais sermos pessoas inteligentes. O que nós precisamos, Deus nos deu. Está encoberto? Está, porque está escondidinho lá dentro de nós. Nós precisamos da Teshuvá, que é o tema central de Devarim, e nós precisamos de uma sinceridade realmente junto a Deus. Não esquecendo que quando Deus ele criou as forças de santidade, ele também criou as forças de impureza, de oposição. Então Deus criou uma em oposição à outra, ou seja, Deus criou luz. Qual é a oposição à luz? As trevas. Deus criou o bem, oposição, o mal. Deus criou a bondade, a oposição, forças negativas, maldade. Deus, ele criou as forças de santidade, a oposição, forças de impurezas. Aí você pode dizer assim, puxa vida, mas Deus não poderia ter criado tudo bonitinho? Só o bem, só a luz, só a bondade, só o shalom.
né? Não precisava criar forças, né? De oposição, forças de impurezas, de oposição. A resposta também é simples, amados. Se Deus não tivesse criado as forças de oposição àquilo que é bom e justo, nós seríamos robôs. Nós seríamos semelhantes às máquinas. Nós não teríamos opções. Por que que Deus criou as duas opções, o bem e o mal, a luz, a escuridão, a bondade e a maldade, a santidade e as impurezas? Porque ele capacitou o ser humano, e só o ser humano foi capacitado por isto, chamado livre-arbítrio. A única coisa que Deus não interfere no universo é o livre-arbítrio do ser humano. Ele não interfere na tua, na minha decisão. A decisão que nós tomamos, ele simplesmente respeita. Sabedores que somos, de que fato toda e qualquer decisão tem a sua consequência natural. É inevitável isso. É inevitável. Então, por isso, o livre-arbítrio foi dado de fato ao ser humano para que ele possa decidir. Então, quando o ser humano ele decide servir a Deus, sair da escuridão e ir para a luz, sair da maldade e ir para a bondade, sair das impurezas e ir para a santidade, sair da idolatria e ir para o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Quando ele toma a sua decisão de forma positiva, as consequências são positivas. Porque Deus sempre permanecerá contigo. Se Deus ele não desampara mesmo aqueles que não o servem, Deus ele não abandona o ser humano. Quando alguém diz, Deus me abandonou, é porque ele está muito longe de Deus e não vê quantas e quantas vezes Deus o livrou de perigos enormes, quantas vezes Deus o livrou de graves enfermidades, quantas vezes que Deus ele respondeu às preces, né, do jeitão dele lá, por exemplo, né, daquela pessoa. Quantas vezes Deus respondeu várias preces dele e ele não se conectou. Ele não percebeu. Por quê? Porque ele se distanciou de Deus e ele perdeu a sensibilidade de sentir Deus. Mas Deus não o desamparou. Simplesmente isso. Tem aquela pessoa que diz assim: o meu Deus é o bolso. Tudo que eu tenho foi graças aos meus esforços. Uma grande mentira que ele se deixa enganar. Foi Deus que lhe concedeu. Foi Deus que permitiu com que ele pudesse angariar os seus provimentos, vamos dizer, os seus bens e companhia limitada. Tudo pertence a Deus. Nada é de ninguém. Tudo pertence a Deus. Então a pessoa, ela se afasta tanto de Deus, que ela perde aquela sensibilidade de perceber o quanto Deus tem sido generoso em sua vida. Então esses aspectos aqui é que Moshe está trazendo para a nova geração que está para entrar na terra prometida. Para, através da Teshuvá, o retorno verdadeiro a Deus para um genuíno arrependimento, é para não perder a sensibilidade espiritual divina. Não perder a sensibilidade. Deus está comigo.
entendeu? Então é esse sentido que o livro de Devarim vai trazer essas mensagens finais para esta nova geração. E nós somos a nova geração que temos como líder máximo o nosso Rebbe Menachem Mendel, o 7º Rebbe. Nós somos essa geração dos não-judeus que estamos tendo o privilégio, nesta última hora, de estarmos conectados ombro a ombro com o povo judeu, para estarmos cumprindo a tarefa suprema das nossas vidas, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. É a transformação do mundo, não é só da terra de Israel, não é só do povo judeu, são também das nações, as terras das nações, tanto no campo do mundo espiritual, como também do mundo físico, sendo restaurado todas as coisas. Então, por isso, amados, de fato, nós temos diante de nós aí essa graça preciosa para nós, para esta geração que nós temos aí, para que a qualquer momento, mas a qualquer momento mesmo, Mashiach se revele para a redenção final. Então, por isso, nós não podemos de forma alguma estarmos aí insensíveis para aquilo que está acontecendo. O nosso Rebbe Menachem Mendel, na palavra final aqui, baseado exatamente nessa questão de Moshe, né, em que fala que está difícil carregar essa carga sozinha, né, no modo análogo, né, de dizer a questão de estar na liderança do povo com todos os seus problemas. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim, né, a carga é sempre conforme o camelo, né? Então vamos ver o que ele nos diz aqui nessa palavra final. Moshe, através dessa palavra, né, que ele pleiteou junto a Deus, né, estamos encarregados das mesmas, ou da mesma, né, no singular, da mesma missão que Moshe, nos educar e nos conduzir de acordo com os caminhos da Torá, e fazer o mesmo com aqueles sobre os quais exercemos influências, né? Então aqui, assim, o exemplo que é o exemplo maior, que é Moshe, os nossos sábios estão falando, o nosso Rebbe, melhor dizendo, está dizendo aqui, a nossa missão é semelhante à de Moshe. Primeiro, nos educar. Nós precisamos buscar, aqui nos educar significa conhecermos a Torá, estudar a Torá, nos conduzir de acordo com os caminhos da Torá, ou seja, estudar a Torá, conhecer a Torá e andarmos nos caminhos da Torá. Em sequência, fazer o mesmo com aqueles sobre os quais exercemos influência, ou seja, levar às pessoas o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, o único caminho que nos leva à redenção final e à vida eterna. Por isso o profeta Isaías disse, Deus falando através do profeta, melhor dizendo, fora de mim não há Deus e nem Salvador. É só você ir lá no capítulo 43 de Isaías e você vai ver lá nos versos 9 a 11. Essa expressão de Deus. E na sequência Deus diz ao povo judeu, através do profeta, o que ele diz? Vós sois as minhas testemunhas para anunciar esta verdade. Qual verdade? Fora de mim não há Deus e nem Salvador. Ou seja, somente através do povo judeu que vem o verdadeiro conhecimento do único Deus e do único Salvador. Fora do povo judeu, os conhecimentos são superficiais, não são totalmente reais. Então é por isso
que realmente a nossa missão é a missão semelhante à de Moshe, de podermos nos educar, nos conduzir de acordo com os caminhos da Torá e fazer com que as pessoas tenham este conhecimento. Se nos perguntarmos, se perguntamos, melhor dizendo, como podemos suportar tamanha responsabilidade, devemos nos lembrar que quando Moshe fez a mesma pergunta para Deus, imediatamente Deus respondeu. E ele forneceu a Moshe realmente uma solução prática, ou seja, um sistema judicial organizado. Assim como Deus deu a Moshe os meios para cumprir com a sua missão, também a nós ele nos provê dos meios e recursos para cumprir com a nossa missão divina, independente de quão difíceis ou esmagadoras possam parecer as nossas responsabilidades. Então, dentro desse aspecto aqui, para o Benei Noach, simples, prático. A sétima lei de Noach, as 7 leis universais, a sétima lei, estabelecer tribunais de justiça, ou estabelecer justiça. Ou seja, você andar de modo justo. Você andar em cima da justiça divina, dos seus mandamentos. Essa é uma forma com a qual você estará realmente cumprindo com uma das 7 leis de Noach. Entendeu? Estabelecer tribunais de justiça, estabelecer justiça. Fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo. É estar cada vez mais firmado naquilo que vem realmente trazer, através de atos de justiça, trazer a luz divina, a presença divina. Então, quando o salmista diz aos juízes, literalmente falando, até quando vós continuareis a julgar em favor do perverso e contra o pobre, o necessitado, o destituído, contra aquele que realmente está esperançoso de justiça? Até quando vocês, juízes, continuarão a fazer injustiça através de forma perversa e corrupta? Vós sois como anjos de Deus, é o Salmo 82. Vós sois como anjos de Deus. E por isso, através das suas práticas injustas e corruptas, vocês abalam os fundamentos do mundo. Mas sois mortais, ou seja, tem o dia do ajuste de contas. Tem. Então, para os bons juízes, que realmente seguem a Constituição Federal, seguem realmente o Código Penal, seguem a justiça, da parte do Todo-Poderoso, bênçãos para ele e para a sua família. Os contrários, também o contrário. Os juízos de Deus sobre os tais. Então, nessa palavra do Rebbe, a carga é sempre conforme o camelo, então é dentro desse sentido aí também. Então, sem sombra de dúvidas, cuidado, aos Benei Noach, bem como a questão de praticar justiça, ok? Baruch Hashem. Então, no dia 13, próximo de agosto, que é um sábado, no segundo sábado que teremos daqui para frente, então aqui de Bauru vai sair uma caravana de 15 pessoas em direção à sinagoga Rabá de Brooklyn, São Paulo, para a terceira refeição com o Rabino, a terceira refeição do Shabat com o Rabino, o nosso Rav Yaakov Geranstad. Então, aqui em Bauru, nós estaremos saindo aqui de Bauru e região, com essa caravana de 15 pessoas, Então, nós teremos aí as pessoas, que são as 15 primeiras pessoas que registraram, o pedido de reserva
para essa caravana, né? Onde temos aí uma van que vai nos guiar até lá. Então nós temos aí, né, o Emerson, né, o líder local lá de Bauru, a sua esposa Débora, a Edna e eu, a Inês Martins de Pirajuí, a Edina Silva, o Pedro Fernando de Bauru, bem como a Vera e o seu esposo Paulo, também de Bauru, a Maria Viana, o Anderson e a Rosária, ali de Bauru, né? E de Botucatu nós temos aí o Márcio Brandão, a sua noiva Juliana, né? E uma amiga deles, né? De uma amiga do casal, que também estarão conosco nesta jornada no próximo dia 13 de agosto, né? Para a terceira refeição de Shabat, com o Rabino Yaakov Geranstad, né? Então, essas pessoas aqui mencionadas, né? Nós estaremos aí, para quem ainda não entramos em contato, estaremos entrando em contato nas próximas horas para repassar aos mesmos, né? As novidades sobre a caravana e também, ao mesmo tempo, para os que não puderam, desta forma, né? Preencherem as 15 vagas aqui. Então, obviamente, na próxima caravana, né? Aqui, né, os 15 primeiros aqui, obviamente, não terão a mesma, vamos dizer, né, não terão aí o mesmo direito de concorrer com os outros 15, né? Então, na próxima vez que tivermos uma caravana, então as vagas nós estaremos abrindo aí para, né, novas pessoas que não tiveram a oportunidade de ir desta feita aqui, ok? Então, desde já, que Hashem prepare e abençoe de forma poderosa essa nossa caravana em direção à sinagoga Chabad Brooklyn, lá em São Paulo, né? E pela graça bendita de Hashem, durante o trajeto, né, se os sinais da internet permitirem, nós estaremos fazendo no Shabbat, né, a nossa tarde com a Torá dentro da caravana. Então aí, né, vamos fazer também mais uma novidade, se Deus assim o permitir, né, dentro da própria van, estaremos fazendo aí a tarde com a Torá e com o pessoal que estará a caminho da terceira refeição de Shabbat, ok? Baruch Hashem por isso daí. Então, amados, por hoje ficamos por aqui. Amanhã, pela permissão de Hashem, estaremos de volta aqui em A Tarde com a Torá. Até lá. Shalom, shalom.